Meus amados irmãos, bom dia. Legal, ótimo estar aqui, né? Muito obrigado, reverendo Heber. Muito obrigado ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Obrigado aos irmãos pela tolerância, né, de ouvir aqui um pouco de heresia. E quando o Vanderlei falou que ia pregar em Filipenses, eu já falei, não é possível. 2 hereges pregando no mesmo dia, do mesmo texto, é demais. Mas não, hoje à noite nós vamos estar na 4ª Igreja Presbiteriana, que eu tive a oportunidade também de pastorear aqui em Anápolis durante 6 anos. E foi uma passagem maravilhosa da minha vida, aqui na minha cidade. E depois de todos esses anos, nós estamos de volta, morando em Goiânia. Nós tivemos muitos furacões, né, na vida, e um dos furacões mais difíceis de ter atravessado foi quando, infelizmente, houve um rompimento da minha situação conjugal. E quando alguém me pergunta, pastor, o senhor é a favor de divórcio? Não, não sou a favor. Eu não sou a favor de ninguém morrer, queria que todos vivessem. Não sou a favor de ninguém ficar doente, queria que todo mundo ficasse saudável. Mas existem acidentes na vida das pessoas que, em alguns, acontecem. Não tem jeito de reverter. E naqueles 6 anos que se passaram, foram anos difíceis. Deus me levou para Uberlândia. Lá em Uberlândia, Deus levou uma pessoa também. E num belo sábado, à noite, na casa de um pastor amigo meu, eu a conheci, nós namoramos e era para namorar só 2 meses para casar rápido, mas teve que ficar mais tempo. Nos casamos e achamos melhor virmos morar em Goiânia para um novo recomeço, uma nova vida. Eu quero apresentar a Zeila, minha esposa, pedir para ela ficar em pé. Quem ainda não conhece a pessoa que Deus colocou na minha vida, foi uma grande bênção. E a minha oração é que Deus nos abençoe o resto das nossas vidas, trabalhando na seara do nosso Senhor Jesus. Que bom rever aqui amigos antigos, né? Daqui a pouco eu vou pedir para fazer um som aqui, das antigas, dos dinossauros. E nessa manhã, eu trouxe a minha Bíblia que eu ganhei do reverendo Joel, em 1900... 1979. 1979. Se você ainda não ouviu falar da geração 79, eu sou dessa geração. Ali naquele templinho antigo, aqui embaixo, eu tive a oportunidade de me pregar o meu primeiro sermão com essa Bíblia. Mas foi um sermão tão ruim. Eu vou contar para vocês já já. Abra sua Bíblia aí, vocês vão me ajudar. Aqui ainda dá tempo, aqui a Bíblia ainda está funcionando. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 29, olha. Esse foi o primeiro sermão da minha vida. Marcos, capítulo 10, verso 29. Olha só, lê, presta atenção, vocês que estão querendo ser pregador aqui na igreja de Vila Formosa. Querendo ir para seminário, esperando uma oportunidade de pregar na igreja. Dá uma lida aí, leia junto comigo esse texto, todos juntos. Vamos lá? 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, por campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Ponto. Não tem ponto. Não tem ponto. Tem vírgula. Guarda essa aí. 1967, seu Ovídio cercou um terreno aqui, do lado aqui, bairro Jardim América,
E nós mudamos para cá, eu tinha 5 anos. Em 69, a Vila Formosa começou a ser construída. Quando eu levanto de manhã, eu ainda sinto o cheiro do óleo diesel, das máquinas, dos caminhões que trabalhavam na construção de Vila Formosa. Naquela época era só mato. Isso aqui era cerrado, era campo. Nossa brincadeira naquele tempo, não tinha celular, não tinha nada. Era escorregar na enxurrada quando chovia, soltar pipa, jogar bola. Não existia Vila Formosa. 1969, quando as casas ficaram prontas, veio 1970, o Brasil foi campeão. Nós não tínhamos televisão, o seu Ovídio nos levou aqui na praça de Vila Formosa para assistirmos o Brasil sendo campeão. Naquele tempo eu subi nas costas do meu pai. Eu vi. Era brincadeira, né? Que tempo bom. Quando começou a congregação aqui, nossa família veio congregar, essa casa não existia, isso aqui descia uma rampa de barro, escorregadio. E aqui na casa da Dona Maria, atrás, foi feita uma congregaçãozinha de madeira. Meu pai era diácono, tio Jacinto. Tinha uma pilha de inário que ele segurava na porta da congregação. Eu já vi meu pai tocando um gambá de dentro da igreja, com a vassoura tocando o gambá. Quando chovia, nós tínhamos que colocar os pés em cima das cadeiras, porque descia um enxurrado e passava dentro da igreja. Olha, gente, quando nós falamos de plantar igrejas, e com toda a facilidade que nós vemos hoje para plantar igreja, um notebook, o pastor tem que ter um terno Ferrari, tem que ter um carro, não sei o que, o notebook tem um símbolozinho da Apple aqui, que se não tiver Apple, ninguém te respeita, não. Você tem que ter Apple. Aí você começa a perceber a dificuldade que nós passamos naquele tempo, da década de 70. E aí nós começamos a conhecer as primeiras pessoas que chegaram à igreja, Bonerges, Neném, Dona Armênia, afinadíssima. Mas o Carluxo, até hoje nós estamos tentando encontrar um tom no violão que se encaixa na Dona Armênia. Não achamos. Olha, quantas histórias aqui dessa congregação, acampamentos. Você falava em fazer um acampamento de jovem aqui, era 150, de caminhão, água fria para tomar banho. Se você vai falar hoje em acampamento, a pessoa fala assim, tem Wi-Fi? Wi-Fi. É o Rancho Velho. Esse dia eu passando por lá, eu sentei e chorei de ver aquele local ali. Quantas vezes? Boleia de caminhão, carroceria de caminhão, até no El Rancho, terra vermelha. Chegava lá, você só via o branco do olho do pessoal. A água do rio surge, a gente tomando banho. Aquele era o nosso acampamento. Gente, aquilo era tudo. A Adelídia, regando a carne moída com batatinha. Que era o que tinha para a gente comer, carne moída com batata. Então ela ficava na panela de carne moída com batata. Põe mais, Adelídia. Não, é só uma. Sempre foi desse jeito. Mas tudo aconteceu. Foi tudo muito bom. Nós aprendemos, naquela época, a viver uma relação com Jesus muito intensa. E o tempo foi passando, conhecendo pessoas novas, veio a década de 70, veio a década de 80, e foi a década que eu me integrei mais na igreja, fiz a minha pública profissão de fé, fui participar do encontrão da MPC, aprender a tocar Grupo Logos, Grupo Elo, Vencedores por Cristo, era isso a música do nosso tempo. Sérgio Pimenta, Sérgio Leoto, Família Cré, e tinha, João Alexandre era menino, adolescente, mas era o que a gente cantava. Naquele tempo, eu sempre queria pregar na igreja, mas não tinha espaço para mim, porque eu não era aquele cara assim, que falava em língua. Eu não era aquele perfil daquela pessoa super abençoada, santo. Eu nunca fui santo.
tá? Não, nunca fui santo. E aí, não, Walter não serve, não. Walter não pode pregar. E eu querendo pregar e nada, não falava nada para ninguém, né? Tinha o Nedilson, o Marlúcio, né? O Marlúcio sempre foi o ícone da santidade da congregação. Então, eu não era igual o Marlúcio, então eu não pregava. Aí, o que aconteceu? O Dr. Joe, ele foi nomeado pelo conselho da igreja, conselheiro da mocidade. Quem é o conselheiro da mocidade aqui? Existe essa figura? Ali, ó, conselheiro da mocidade é o pastor. Dr. Joe, dona Jalma. Dr. Joe chega para mim e diz o seguinte, olha, daqui 30 dias você vai pregar na mocidade. Cultão da mocidade nossa aqui era o seguinte. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. É isto que me faz cantar, é isso que satisfação. Era 10 cânticos seguidos, era ou não era, Carlos? Terminou o louvor, peguei a Bíblia, li esse texto e preguei. Eu tinha escrito 5 páginas para falar naquela noite. Não li nada, larguei para lá. Falei, não, o Espírito Santo vai me dar o que falar na hora. Acho que o Espírito Santo deve ter falado assim, não, hoje eu vou deixar mais para frente. Fala aí. E eu comecei a falar sobre esse texto. Pregava com entusiasmo, dizendo o seguinte, olha, Jesus está dizendo que ninguém aqui deixou nada por causa dele. É tudo lorota. Nem o pastor Dalzir deixou. Ele não deixou a mãe dele. E eu comecei a citar um monte de gente que não tinha deixado. Citei o Marlúcio, falei, o Marlúcio não deixou a oficina. O doutor Joe não deixou a medicina. Olha, eu fui desafiador. Quando eu terminei, eu fiz uma oração para o pessoal deixar tudo. Todo mundo aceitou a minha oração. Vai deixar tudo. E o pessoal, Valtão, que palavra maravilhosa. Que bênção. Igreja é assim, né? Você fala assim, você está firme na rocha que é Pedro, irmão? Amém? Na rocha que é Pedro? Espera lá. A rocha é Cristo. Quando a gente ouve o pregador falar entusiasmado, você se entusiasma também, vai errado junto com ele. E orei, e o pessoal, todo mundo deixando. Dr. Joe me chamou no corredor ali dos banheiros ali. Vem cá. Senta aí. Boa mensagem, Walter. Quem conheceu o Dr. Joe, que homem. Que pessoa abençoada. Servo de Deus. Um lugar que o homem daquele põe a mão, Deus abençoa. Aí, ele disse o seguinte, olha, foi muito bom, mas eu acho que você tinha que ter lido mais a Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, essa Bíblia aqui. Eu abri, ele falou assim, lê um pouquinho para trás. Aí eu li. Então Jesus, olhando ao redor, disse a um dos seus discípulos, versículo 23. Aliás, perdão, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e terás, e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então ele me perguntou o seguinte, você leu o versículo 29? Eu disse, foi. Qual a pontuação que tem no final do versículo? Eu olhei, ele falou, eu falei, uma vírgula. Então a vírgula está indicando que há uma sequência. Eu falei, correto. Então leia adiante.
que não receba já no presente o cêntuplo destas de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições no mundo por vir, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e últimos serão os primeiros. Walter, sabe quantas mães você tem na igreja? Além da sua mãe? E começou a citar os nomes. Dona Ana, Dona Maria, Dona Alexandra. E outras que minha mente não dá para recordar. Você sabe quantos pais você tem, além do seu Ovídio? E começou a citar o seu Pedro, começou a citar o Antônio, e foi citando. Os homens da igreja. Você sabe quantos irmãos você tem na igreja? E foi citando e disse, aqueles que Jesus ama, Ele os torna capazes de deixar famílias, casas, bens, e recebem no presente 100 vezes mais que eles têm. Se eu sou médico ou tenho um sítio, isso não é nada em face das riquezas que estão me aguardando no reino celestial. O pessoal da mocidade estava lá na quadra, comentando o grande sermão. Eu passei por trás, batido, fui para casa. Mamãe estava passando roupa. Falei, nunca mais eu vou pregar na minha vida. O que foi, meu filho? O doutor João me chamou a atenção. Todo mundo me parabenizou, mas o doutor João me chamou a atenção. Me corrigiu. A gente não gosta de ser corrigido. Nós achamos que a correção ela é uma coisa doentia, humilhante. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus corrige, repreende o filho a quem Ele ama. E quando nós não somos capazes de nos submeter à correção de Deus, não há amor. A mamãe falou assim, ô Walter, você vai pregar, meu filho. Não é assim não. Tenha paciência. Voltei para casa, joguei essa mesma Bíblia aqui, botei lá em cima da minha estante. Falei, eu não prego mais não. Mas na segunda-feira, cheguei no colégio estadual, os meninos falaram assim, o pregador faltou, você vai ter que pregar. Falei, não, mas eu não sei pregar não. Sabe sim, o pessoal falou que você pregou lá na Vila Formosa. Meu Deus do céu. Mas aí eu já sabia, né? Doutor João já tinha me dado essas informações, né? Aí sim eu preguei, lembrando do que ele falou. E a minha vida sempre foi uma vida de desafios assim, de pregar. Nunca parou. Fui para a base aérea e eu me recordo de um sargento que dirigia a reunião de oração. A dona Luzmar disse, o sargento faltou, você vai pregar no lugar dele. Esse sargento foi minha ovelha lá em Uberlândia, na igreja do Setor Sul. Quantos anos depois? E ele falou assim, como eu aprendi com você lá na base aérea? Eu falei, não sei o quê, porque eu falava, mas eu tinha cuidado de ler o texto todinho e respeitava as vírgulas. Então, irmãos, as coisas vieram assim. Então, quando o pastor Heber convidou-me para falar aqui nessa manhã, eu falei assim, eu vou ter a chance de corrigir o meu sermão. Então eu estou voltando aqui exatamente há 35 anos, 37 anos atrás, nesse relógio, para poder me ver pregando novamente essa palavra, dizendo para vocês o que Jesus Cristo faz conosco quando nós nos colocamos diante dele, quando nós somos capazes de consertar aquilo que nós fazemos errado. Em primeiro lugar, para consertar esse sermão,
vamos começar pela leitura que nós já fizemos. Há um contexto anterior. É um jovem que corre ao encontro de Jesus. Esse jovem, ele tinha muitas propriedades, era dono de muitas propriedades, diz a Bíblia. E pela forma como a Bíblia nos relata deste rapaz, sendo ele um homem correndo ao encontro de Jesus e ajoelhando-se, aí em cima tem em negrito jovem rico, é porque provavelmente pela expressão que foi empregada no grego para referir-se a esse homem, ele era um homem ainda jovem. Provavelmente não tinha família constituída ainda. Segundo alguns estudiosos, este homem que correu ao encontro de Jesus teria sido aquele mesmo José, por sobrenome Barnabé, que era um homem rico, de boas posses, e que tanto contribuiu para o avanço da igreja primitiva. Não somente na contribuição financeira, mas no apoio, no sustento ao ministério do apóstolo Paulo, trazendo-o para a igreja de Antioquia. Foi um homem valoroso, um investidor no reino de Deus. Era José, talvez José Barnabé. Mas neste pormenor da vida dele, quando ele tem esse primeiro encontro com Jesus, e note-se aqui, não é um homem cuja expressão de santidade aqui ela está elevada, mas a Bíblia diz que Jesus o amou. Esta semana eu li num texto de um teólogo, John Piper, ele dizendo o seguinte: apesar das suas limitações, apesar de você não ser um santo e de você ser um pecador, apesar do mundo dizer que você não serve, Deus diz que você serve. Jesus poderia ter olhado para esse jovem com toda seu artifício religioso, todas as coisas que ele tinha para se apresentar diante de Deus. Mas o que faz a diferença nesse texto é que Jesus o amou. Que há algo diferente no olhar de Jesus, e não no olhar do jovem. Ele o amou. Parece que o texto está nos dizendo aqui, nos informando que algumas músicas que nós cantamos, elas estão fora, totalmente fora daquilo que é correto. Porque Deus não nos ama porque nós somos perfeitos. Deus nos ama com as nossas imperfeições. Deus amou Walter sem saber pregar, sem observar a vírgula, sem ter a santidade devida para pregar na mocidade. Veio um presbítero e disse: você vai pregar. Daí eu quero fazer uma aplicação desse primeiro momento na sua vida. Talvez você esteja frequentando a igreja e seja uma pessoa que você mesmo diga assim: eu não sirvo para nada. Ninguém acredita em mim. Mas Deus pode mudar tudo que os outros dizem de você. Deus pode mudar tudo que os outros dizem de você. Assim como Jesus olhou para aquele jovem e mudou tudo na vida dele dali para frente. Não conheço os pormenores. Talvez José Barnabé tenha pregado a mesma coisa que eu esteja pregando. Dizendo assim: eu queria consertar uma situação da minha vida de tantos anos atrás. Porque você é precioso para Jesus. Quando o presbítero da igreja, o conselheiro da mocidade, da SAF, da UPH, te disser: você vai pregar a palavra de Deus, vá pregar.
Quando alguém chegar para você e dizer assim, irmãozinho, senta aqui. Ouça, com humildade. Porque Deus quer aperfeiçoar você para você ser melhor. Não jogue fora nenhuma profecia de Deus. Quando as pessoas falam sobre profecia, que a gente despreza a profecia, a pessoa pensa que é o seguinte, o profeta chegou e falou que vai chover. Acredita nisso não. Não, gente. Uma palavra de correção, de exortação, é uma palavra de profecia, não despreza. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A gente fica meio nervoso, mas depois o Espírito Santo nos quebranta e trabalha na nossa vida. Então a primeira coisa que nós fazemos aqui nesse texto é observarmos a forma correta de ler. É a primeira correção que eu quero fazer. E entender que Jesus amou esse jovem. A segunda é que nós precisamos entender o texto sobre 3 aspectos. É um encontro com um homem rico. Então ele pertence a uma classe social. Nesse caso aqui é riqueza. Mas em outras partes das Escrituras, Jesus se encontrou com pessoas extremamente pobres, até miseráveis, como no caso de Lázaro. Contando a parábola do rico e do Lázaro, Jesus Cristo cita uma outra parte, um outro lado. De maneira que você não pode colocar-se na situação somente do rico. Jesus se encontra com uma classe social. Nesse caso aqui, a riqueza. A segunda, há uma advertência contra as riquezas. E nesse caso aqui, para sermos coerentes com a palavra de Deus, com o amor às riquezas. Jesus não está afetando a propriedade do jovem, dizendo que é errado ele ter, que essa pessoa que tem que ser comunista, marxista, e nós vamos dividir. Não. Jesus Cristo bate forte no amor que a pessoa construiu por aquelas coisas. Agora eu vou dizer uma coisa para você. De repente você pode dizer o seguinte, eu não tenho riquezas mesmo para pôr meu coração. Mas você pode ser arrogante com as suas opiniões, arrogante com as suas amizades, arrogante com a sua família. Se alguém falar da minha família, arrogante com as coisas que você tem, por pequenas que elas sejam, constituem-se para você um ídolo na sua vida. Eu me recordo do meu tempo de jovem, que eu tinha um violão, meu pai tinha um violão verde, ao rei dos violões. Pai, não existe mais essa marca não, é Tonante ao rei dos violões. Esse violão verde, no sol, ele emborcava. E um dia o Aristeu Pires veio tocar aqui na congregação. O Aristeu Pires tocava num violão que, para ele tirar aquele violão todo mundo até fazia reverência. E eu trouxe o meu violão verde porque eu aprendi a tocar ouvindo os outros tocarem. Eu não tinha vergonha, não. Pegava o violão, ficava olhando. E o Aristeu falou assim, depois da escola dominical, deixa eu ver seu violão. Falei, a hora que levou a mão assim na segunda escala de dó para poder tentar fazer um dó, e ele não conseguiu, ele falou assim, ele está bem subtonado. Aquele violão, não sei que fim ele tomou, mas era o violão que eu aprendi. E eu me recordo que uma vez chegou uma pessoa com um violão muito bom, e eu quis pegar o violão para tocar. Que isso, quase que deu briga. Podia tocar naquele violão, podia triscar naquele violão. Irmãos, eu não sei se vocês estão me entendendo. Há coisas na nossa vida que nós somos mais arrogantes do que um cara rico. Nós estamos tão agarrados a certos detalhes do nosso viver que é isso que não é compatível com o Evangelho. Então Jesus Cristo mostra para aquele jovem a incompatibilidade
que existe do nosso coração quando se apega às coisas, a pessoas, a trejeitos, a ideologias, a riquezas e a pobreza. Quando eu era pastor da igreja de Jacareí, nós resolvemos entregar sopa. No auge da Universal. Universal entregando sopa. E nós fizemos a sopa na igreja e saímos de Kombi da igreja para entregar. Ô decepção. Chegamos numa maloca assim de pessoas sem teto. Nós fomos entregar, o rapaz abriu assim e falou assim, não, essa eu não quero não. Por quê? Não, vou esperar a próxima, que essa aqui não tem carne, a outra só vem com carne. Puxa vida, desse modelo. Aí você fala, Jesus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, se você pensa que é só rico que é arrogante, um monte de pobre mais arrogante. Então, Jesus não está batendo na situação social, Jesus está batendo naquilo que o nosso coração está agarrado. É isso que Jesus está falando. Terceiro, Jesus Cristo fala sobre a recompensa dos escolhidos. Aqueles que são escolhidos por Deus, que Ele ama, têm uma recompensa. Porque ninguém há, pastor Walter, que no presente tenha deixado casa, mãe, família, bens, campos, por causa de mim, do Evangelho, que já no presente não receba o cêntuplo destas coisas. Eu nunca vi um mercado financeiro como esse. Porque você tem que investir um negócio aí na poupança para poder render 1% ao mês. 1%, que é isso? Aonde? 0,5% ao mês. Mas Jesus está dizendo que na matemática divina, na economia de Deus, quando nós somos capazes de nos desprender por amor a Jesus, Ele nos dá 100 vezes mais do que tudo que nós deixamos por amor a Ele. Eu queria fazer 3 aplicações também, assim como nós fizemos e finalizando a minha palavra, as 3 aplicações estão da seguinte forma. A primeira, pastor e igreja de Vila Formosa. O Evangelho de Jesus está muito além dos nossos valores. Está acima dos nossos valores religiosos. Está acima dos nossos valores financeiros, seja de qual classe nós pertencermos. E que para seguir o Evangelho é necessário fazer uma inversão do nosso sentimento. Se você deseja seguir Jesus, comece a inverter os seus valores familiares, valores financeiros que você tem, das suas amizades, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. Porque se nós não aprendermos que Jesus é maior do que ouro e bens, se nós não aprendermos que Jesus é maior do que tudo que tens, nós nunca vamos provar a suficiência da graça divina, da providência de Deus. Então, a primeira reflexão é esta. A segunda é que no sistema secular, Jesus é o que sobra para ser comparado com qualquer coisa. Na fé cristã, Ele está em primeiro lugar, acima de todos esses valores. A segunda e última é que o Evangelho está acima dos nossos preconceitos. Observe que os discípulos, eles disseram para Jesus Cristo no final, Jesus, sendo assim, é muito difícil, ninguém pode entrar. Não dá para poder você entrar no reino dos céus.
Aí Jesus Cristo diz assim, olha, para Deus não haverá impossível. Porque Jesus está apontando para aquele jovem que ele amou. Esta é a impossibilidade. Amar uma pessoa como essa. Essa é a impossibilidade. Amar alguém assim. Porque Deus torna possível a salvação na vida daquelas pessoas que nós achamos que não há salvação. Interessante, nós temos um hino de número 110 do nosso hinário, e ele fala que poderia, Senhor, em mim achar, para tais afrontas suportar. Ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus na cruz por mim mostrou. Inaudita graça me mostrou. Se você pensa que você é salvo porque você ora bonitinho, é o santinho da igreja, é mais espiritual do que os outros, como aquele jovem, eu cumpro tudo. Que Deus está impressionado com a sua lisura. Você pensa que o amor de Deus só pode se manifestar na vida daquelas pessoas que estão nos primeiros escalões da sociedade? Ou nos mais baixos? Vai, deixa tudo que você tem, entrega para os pobres, depois você vem e segue-me. Estou interessado na inversão dos seus valores. Eu posso citar um texto aqui para poder completar a minha palavra e finalizá-la, dizendo o seguinte: Jesus Cristo, comparando o reino de Deus a uma pérola no livro de Mateus, ele diz o seguinte: o reino de Deus, semelhante a um homem que viu uma grande pérola. Ele foi, vendeu tudo quanto ele tinha e deu em troca daquela pérola. Você pode dizer assim, ele ganhou o reino de Deus, mas ele ficou pobre. Aí, nós aprendemos da suficiência do Deus Todo-Poderoso, que nos chama de dispenseiros. Quando o cara pensava que tudo era dele, ele disse, não, Senhor, tudo é teu. E Deus diz assim, agora você faz o seguinte, você fica aí cuidando do que é meu, como bom dispenseiro dos meus valores. Cuida do que é meu. Quando nós compreendemos isso, Deus faz coisas extraordinárias. 100 vezes mais mães, 100 vezes mais pais, 100 vezes irmãos. O Carlos saiu ali, mas eu ia falar agora, não esperou? Acho que saiu atendendo um telefone ali, deve ser a namorada, viu, dona? Ali o Carlos, ele estava atendendo o telefone da namorada. Vem cá, Carlos. Carlos, 100 vezes irmãos. Tem uns amigos que você tem que dizer assim, são amigos mais chegados que irmãos. Não estou desfazendo os meus irmãos não aqui, que são joias finas, esses meninos, meus irmãos. Mas o Carlúcio sempre foi o meu amigão do peito aqui da igreja. Cara, pode subir aqui, Carlão. Vamos lá. O Ricardo falou comigo aqui e foi embora. Marcelo, hoje eu tenho a satisfação de estar fazendo um trabalho lá na frente da igreja, que o Felipe é pastor, tocando pandeiro, tocando violão na frente, na rua. Então, são amigos. Olha, gente, citar vocês aqui, citar um por um, né? Miltinho, alguns que Jesus já levou, mas são pessoas, meu tio João, família. Quantas pessoas Deus nos dá? Entrega tudo. Conserta o sermão. Me ajuda a consertar o meu sermão lá de 81. Entrega tudo nas mãos de Deus.
Aquele violão ali, Caruso. Para a gente cantar uma canção. Vanderlei, ajuda a gente aqui também. Não aguenta não, né? Você está ligado naquela realmente na sua vida? Não, então vai. Você não vai dar não. Vamos cantar. Quer ver? Uma canção do nosso tempo aqui, ó. Carlos vai pegar. Canta aqui, Carlos. Canta conosco, hein? Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e simples oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é bom demais servir a Jesus. Isso nunca vai sair da vida da gente. Essas coisas não podem ser apagadas. Memórias maravilhosas de Deus na nossa vida. E eu quero guardá-las no meu coração. Sempre. Sempre. Então, a minha vida correu. Como o pastor falou, acabei. Deus falou, vai pintar, eu vou pintar. E continuei pintando e nunca mais parei. Às vezes eu estou pintando na porta de uma igreja, para uma pessoa. O que o senhor está fazendo aí? Desço. Olha, você já conhece Jesus como Salvador? Gente, é assim. Funciona desse jeito. É tocando, é cantando. É assim que Deus faz conosco. Eu não sei para onde Deus vai te levar. Eu posso estar pregando aqui para mais um pastor da igreja. No futuro. Vai, vende tudo que tens. Vem e segue-me. É isso que Jesus está dizendo para você. E aí a vida da gente vai tomando forma, né? Aquele rapaz que não sabia nada, começa a aprender algumas coisinhas, achar que sabe. E Deus vai fazendo coisas na vida da gente, você vai para a roça, vai para uma igreja grande. Esses dias eu estava chegando em Americano do Brasil, minha congregação lá tinha 5 pessoas quando nós chegamos, eu e a Zeila. Hoje está melhor, já dobrou. Foi a igreja que mais cresceu no presbitério.
Estamos com 13 matriculados da escola dominical. E eu lembrando que eu fui pastor de uma igreja com 1.200 membros. Parei o carro. Falei, Jesus, obrigado pelos 5. Poder ser bênção para eles. Deus vai tecendo na sua vida as coisas e as coisas vão mudando. Eu quero encerrar a minha palavra agradecendo, igreja, continue orando por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, por todos os pastores que já passaram pela igreja de Vila Formosa. Em janeiro de 1987 eu fui ordenado ao ministério, fui o primeiro pastor ordenado dessa igreja. Tenho uma responsabilidade muito grande de fazer as coisas direitinho, para trazer honra a esta igreja, essa comunidade. As minhas mães, aos meus pais, aos meus irmãos, aos meninos que eu posso chamar de filhos, a essa igreja que para mim é a minha família. Cada vez que entra um pastor aqui, minha mãe fala, eu oro pelo pastor como se fosse o meu irmão. Estou certo, Valdeir? E eu vou dizer, irmãos, é assim, que família. Eu sou muito grato a Deus por vocês. Obrigado, igreja de Vila Formosa. Ter me permitido errar, ter me permitido acertar. Tá? Eu queria cantar uma canção, Carlos. Meu parça. Você quer falar alguma coisa de mim? Pode falar. Não deixa, não. Fiz umas mudanças aqui nessa... Eu sei que João Alexandre tocando é uma coisa e eu tocando é outra, totalmente diferente. Mas eu acho que vai dar para fazer. Essa música, para mim, é a música da minha vida. Entre os meus acertos e os meus erros, o Senhor tem sido o meu tapeceiro. É aquele que conserta tudo na minha vida. E me faz prosseguir, não me deixa desistir, momento algum. Tapeceiro, grande artista, vai descendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Desce voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Quando se olha do avesso, nem imagina o desfecho.
No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Quando se olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo todas as cores da minha vida, dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. La la la, la la la, la 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 la. Querido Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de bendizer o Teu nome e testemunhar, ó Deus, o que o Senhor fez na minha vida aqui nesta igreja. Obrigado por aqueles irmãos que foram plantadores da igreja de Vila Formosa. Ó Deus, faz com que essa nova geração seja uma geração capaz de inverter os seus valores por causa de Cristo Jesus. Que a mensagem do Evangelho, uma vez pregada aqui nesta igreja, ó Deus amado, seja geradora de pastores, de evangelistas, missionários, ó Deus, pelo Brasil e pelo mundo. Conceda ao conselho da igreja firmeza na Tua palavra, o amor, para que juntos possam crescer e edificar esta comunidade. Nós Te agradecemos pela vida dos pastores da igreja, pela vida dos presbíteros da igreja, pela vida dos diáconos, ó Deus, homens do Senhor, pela SAF desta igreja, pela mocidade desta igreja, pelos adolescentes, pelas crianças, que o Senhor não deixe o amor esfriar de dentro desses corações. Não deixe a chama apagar. Pedimos, ó Deus, estas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, agradecidos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos.